uma população de quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, um PIB de mais de 14 trilhões de dólares. Não se sabe exatamente quando, mas ela vai desbancar a posição dos Estados Unidos. Nesse vídeo, irei falar como a China será a maior economia do mundo. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Muitas estimativas diferentes são criadas quando o assunto é a China passar a economia dos Estados Unidos. Principalmente por conta da pandemia, esses números variam muito, de 2026 até 2033. Porém, é quase que uma certeza que em pelo menos uma década a China deve se tornar a maior economia do mundo. O projeto do presidente chinês Xi Jinping é dobrar o PIB e a renda per capita da China até 2035. Além disso, se a moeda chinesa se fortalecer ainda mais para cerca de 6 yuans por dólar americano, a China poderá ultrapassar os Estados Unidos em poucos anos. Nesse vídeo, irei explorar os motivos da economia chinesa crescer tão rapidamente. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Ao aprovar o 14º Plano Quinquenal, o governo chinês definiu as 3 prioridades para o período entre 2021 e 2025: inovação tecnológica, autossuficiência econômica e meio ambiente mais limpo. A estratégia é investir em pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia, incluindo o polêmico 5G, garantir a segurança alimentar de sua população gigante, controlando a cadeia de produção de grãos e investir cada vez mais em energia renovável. A China bateu 70% do PIB dos Estados Unidos. O único país que havia chegado a esse ponto foi o Japão, na década de 1980 e começo de 1990, e que depois disso foi parar em 25% do PIB americano, com uma recessão violenta. Porém, provavelmente não acontecerá a mesma coisa com a China, porque seu imenso mercado consumidor interessa às empresas norte-americanas, e o país não depende, do ponto de vista da segurança, dos Estados Unidos. A expectativa é que o governo Joe Biden não seja tão protecionista como seus antecessores. Embora a competição entre os dois países deva continuar forte, Biden não deve fazer uma guerra comercial ao estilo Trump, porque ficou claro que essa estratégia só trouxe danos para empresas americanas e chinesas, e quem pagou a conta foi o povo americano. Dessa forma, provavelmente Biden não irá isolar a China como tentou Barack Obama ou outros governos norte-americanos anteriores. Enquanto isso, na Europa, não há entendimento de que a ascensão da China representa algum tipo de ameaça ao mundo. O incômodo chinês estará nos países vizinhos como Índia, Vietnã, Taiwan e Japão, que temem o poder econômico da China, mas fazem negócios com ela e simultaneamente reforçam a relação militar com os Estados Unidos. Mesmo com a competição e influência chinesa, a Coreia do Sul e o Taiwan continuam a crescer a níveis invejáveis, o que permitirá aos sul-coreanos ultrapassar o Japão em 2027 no ranking do PIB per capita. Taiwan, mesmo com a rivalidade da China, deverá conseguir o mesmo feito no ano seguinte. Nesse cenário, a Índia se tornaria a 3ª maior economia do mundo em 2030, lugar que o Japão ocupa atualmente. Dessa forma, até o ano de 2035, uma transformação terá se consolidado na balança da economia mundial, com a ascensão de outras economias emergentes, como a Indonésia, Brasil e Rússia. Por outro lado, a Alemanha perderá a 4ª posição que ocupa atualmente e a partir de 2030 será a 5ª economia mundial. Esse crescimento chinês também afeta diretamente o Brasil. A China se tornou o maior comprador de produtos brasileiros e exerce forte influência econômica em muitos países latino-americanos. Mas, apesar de ser o maior parceiro comercial, a relação diplomática entre os dois governos passa por altos e baixos. Foram várias saias justas por causa, principalmente, da aliança Bolsonaro-Trump e de uma visão desatualizada sobre a China.
Desde a entrada da OMC, no início dos anos 2000, a China deixou de ser aquele país que vendia produtos de baixa qualidade e adotava práticas antiéticas de competição e passou a ser o país que se destaca pelo seu crescimento, por ser a maior demandante de commodities do mundo inteiro e que busca liderança estratégica em setores específicos. Porém, muitos políticos brasileiros e até executivos ainda olham para a China com a mentalidade antiga. A presença de investimentos chineses no Brasil é alvo de polêmica e análises tingidas por questões ideológicas, que pretendem ser técnicas ou econômicas. Diferentemente do que alguns pensam, não existe evidências que a China tenha interesse em comprar o Brasil. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Nas duas primeiras décadas do milênio, a tecnologia chinesa adquiriu qualidade, confiança e respeitabilidade, com produtos, sistemas e feitos reconhecidos mundo afora. Dessa forma, a China abriu sua primeira linha de trem de alta velocidade em 2008. Em 2019, o país tinha mais de 35 mil quilômetros de linhas de trem de alta velocidade, mais que todos os outros países juntos. Outros 10 mil quilômetros estavam em construção ou em planejamento. Esses trens viajam a uma velocidade de até 350 km por hora, os mais rápidos do mundo. Incluindo linhas de trem de velocidade padrão, a malha ferroviária de passageiros da China chegou a 131 mil quilômetros em 2018, a segunda maior do mundo em extensão, apenas atrás da dos Estados Unidos. A mesma velocidade de expansão foi vista também em outras áreas vitais para a sustentação do crescimento econômico. Menos de 20 anos atrás, apenas as cidades de Pequim, Guangzhou e Xangai eram servidas por rede de metrô. Atualmente, 25 cidades dispõem de metrô. O país ainda conta com 34 portos capazes de receber navios de grande calado, criando uma estrutura fundamental à expansão do comércio exterior. Em 2019, a China passou a ter a maior malha rodoviária do mundo, com quase 150 mil quilômetros de extensão de autoestradas. O setor aeronáutico acompanhou essa expansão, e a China conta atualmente com mais de 200 aeroportos, com planos de chegar a 450 em 2035. Daxing, o novo aeroporto internacional de Pequim, é considerado o maior do mundo, e estima-se que também será em breve o mais movimentado do planeta. O apetite demonstrado pelo governo chinês na construção de uma vasta infraestrutura foi alimentado por um enorme volume de compras de matéria-prima que manteve em alta o preço de commodities, como ferro, cobre e outras, em níveis nunca vistos anteriormente. Desde o começo do novo milênio, o Brasil, como um dos maiores produtores e exportadores mundiais dessas mercadorias, foi um dos países que mais se beneficiaram do boom provocado pelas compras chinesas. Na tecnologia da computação, o país ganhou ainda mais reconhecimento. Uma das histórias de maior sucesso do setor nasceu perto da virada do milênio, a Tencent. Fundada em 1998, a empresa começou criando o programa de mensagens via internet QQ, que se tornaria um dos maiores sistemas de mensagens do mundo, com centenas de milhões de usuários. Anos depois, a empresa criaria o WeChat, rapidamente adotado pelos chineses como sua preferida plataforma social e que viria a ser abraçada como ferramenta para várias atividades, entre elas pagamentos. Em 2017, enquanto o QQ acumulava 800 milhões de usuários, o WeChat passava da casa de 1 bilhão. Também perto da virada do milênio, em 1999, foi fundado o Alibaba, um futuro gigante do comércio eletrônico. Em 2014, quando abriu seu capital, ele bateu o recorde de maior IPO da história, levantando 25 bilhões de dólares no mercado. Seguindo essa onda, em 2000, nasceu o terceiro conglomerado da internet da China, o Baidu, chamado por muitos de Google chinês. Iniciado como plataforma de busca, o Baidu não apenas passou a liderar com folga o mercado de buscas online da China, como também criou inúmeros novos serviços, num ritmo parecido com o gigante das buscas americano. Na área de hardware, os chineses ganharam espaço no mercado internacional com nomes como Lenovo, fabricante de computadores, e suas várias marcas de telefones celulares, entre elas o Xiaomi, ZTE e Huawei.
A pandemia teve um impacto forte na economia mundial e a China não ficou de fora. Em um esforço para controlar o vírus, as autoridades paralisaram mais da metade da economia da China em fevereiro de 2020 e o desemprego urbano atingiu um recorde de 6,2% naquele mês. O PIB contraiu 6,8% no primeiro trimestre. Contudo, o surto estagnou internamente após várias semanas e a economia voltou a crescer no segundo trimestre. Embora a China tenha sido o primeiro país afetado pelo coronavírus, economistas afirmam que o país controlou a doença por meio de ações rápidas e extremamente rígidas, estratégia que permitiu evitar a repetição de confinamentos que paralisaram a economia, como ocorreu em outras partes do mundo. Enquanto isso, o coronavírus se espalhou amplamente no exterior e se tornou uma pandemia global, atingindo os Estados Unidos de forma mais severa. A taxa de desemprego dos Estados Unidos subiu acima de 14% em abril e permaneceu acima de 10% por mais 3 meses. Dessa forma, enquanto seus concorrentes amargaram com a queda do PIB por causa da pandemia do coronavírus, a China apresentou crescimento. Com isso, a China é a única grande economia que evitou recessão em 2020 e, segundo estimativas de especialistas, alcançará um crescimento médio anual de 5,7% entre 2021 e 2025. Além da pandemia, um crescimento mais lento previsto para a China tem a ver com uma série de dificuldades auto-infligidas. Uma dessas dificuldades é, por exemplo, a atitude do governo no sentido de controle extremo sobre grandes empresas, principalmente as que operam nos setores tecnológicos. O governo de Pequim tem apertado o controle sobre grandes operadores de internet na China, aumentando regras e restrições, que deverão refletir-se num crescimento mais modesto. Inclusive, possuo um vídeo aqui no canal falando mais sobre esse controle, com o sistema de crédito social chinês. Um outro fator que dificulta o crescimento econômico mais robusto para a China é o peso de grandes dívidas acumuladas em alguns setores da economia. O caso do gigante imobiliário Evergrande é o mais notório e com mais potencial de impactar na economia chinesa e mundial, mas não é o único. As autoridades chinesas estão determinadas a amparar a queda suave da Evergrande, mas isso terá um custo para a economia do país. Para evitar casos como este, o governo de Pequim tem apertado as regras para investimentos nesses setores, dificultando os investimentos mais especulativos. Se as tensões entre China e Taiwan escalarem até 2025, toda a economia da região da Ásia-Pacífico poderá ser duramente atingida, sendo assim mais um fator que pode dificultar o crescimento da economia chinesa. O pior cenário é o de um conflito militar, caso a China decida invadir o Taiwan, que teria um impacto econômico muito significativo não só nesses países, mas também no Japão, Coreia do Sul e outros territórios asiáticos. Apesar dessas dificuldades causarem um ligeiro atraso de 4 ou 5 anos, nada deverá travar a trajetória da China até chegar ao posto de maior economia do mundo. No entanto, apesar dessa expectativa, o cidadão chinês médio continuará muito mais pobre do que o cidadão médio que vive nos Estados Unidos, visto que a população do país asiático é 4 vezes maior. O PIB per capita da China aumentou para cerca de 11 mil dólares em 2020, enquanto o dos Estados Unidos foi mais de 5 vezes maior, com 63.200 dólares. Dessa forma, um marco maior ainda seria a China ultrapassar os Estados Unidos em termos de PIB per capita. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!